Enfim, chegou a hora que muita gente esperava, o SBT vai transmitir um mata-mata na Libertadores da América. Dessa vez é Flamengo para o Brasil inteiro e a gente está ansioso para saber como vai ser o resultado da emissora do Silvio Santos no Ibope contra Globo e Record. Depois de ficar mais de um mês sem transmitir futebol por causa do vácuo no calendário da Libertadores da América, o SBT volta direto com o mata-mata na próxima terça-feira, com a transmissão de Racing e Flamengo para o Brasil inteiro. Essa maneira de exibição de jogos é nova para nós, afinal de contas estávamos acostumados com a Globo mostrando partidas às quartas-feiras às 9h30, e o SBT, como pegou o contrato no meio do caminho, pegou o bonde andando, foi obrigado a seguir as escolhas da Globo na reta final da fase de grupos da competição. Mas assim que pôde, a emissora conseguiu mexer os pauzinhos para transmitir às terças-feiras. O bom para quem tem TV aberta, para quem depende da TV aberta para ver futebol, é que agora vai ter opção a mais de futebol na semana. Até então, a Globo estava puxando jogos do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil para mostrar em concorrência com o SBT no futebol. Agora não. Na próxima semana, a gente vai falar daqui um pouquinho mais sobre isso, o SBT vai ter o jogo na terça-feira e a Globo vai ter na quarta. Você vai poder assistir mais jogos de graça. Mas o nosso ponto principal é saber como o SBT vai performar no Ibope nessa primeira semana de mata-mata. O Flamengo vai ser exibido para o Brasil inteiro, não é uma decisão inédita na TV aberta, lembrando que no ano passado a Globo fez essa mesma escolha, o Flamengo, para mostrar para o Brasil inteiro. É que no fim das contas o Flamengo é um time que tem uma torcida mais nacionalizada e acaba valendo mais a pena mostrar, não só para o Rio de Janeiro, como também para os estados do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, e em São Paulo a expectativa é que faça bons números também. Lembrando que até agora o SBT não conseguiu uma audiência legal em São Paulo porque a Globo sempre puxava um jogo do Corinthians para concorrer no mesmo horário. Dessa vez a emissora do Silvio Santos vai ficar sozinha com o futebol, mas vai concorrer com a Globo transmitindo o Jornal Nacional, Novela das 9 e o reality The Voice no mesmo horário que o Flamengo vai estar jogando. E a Record, é claro, tem a sua programação, além do reality show A Fazenda, que é a principal força hoje da emissora no Ibope. No Rio de Janeiro, a gente espera que o SBT faça história, afinal de contas, é o Flamengo em campo, é o time que dá mais audiência, é a maior torcida e tudo mais. Só que a gente tem agora um novo fator, que é o fato do Flamengo não estar mais tão empolgado quanto estava antes. Na Copa do Brasil, por exemplo, o time rubro-negro foi eliminado nas quartas de final pelo São Paulo. E a audiência do segundo jogo, em comparação com o primeiro, caiu 3 pontos na Globo. Tinham sido 35 pontos de audiência no Rio de Janeiro no jogo de ida, uma derrota em casa para o São Paulo, e a derrota no Morumbi teve 32. Mas, por outro lado, essa queda de audiência também foi sentida aqui em São Paulo, porque a Globo marcou 27 pontos no primeiro jogo e 25 no segundo. Claro que aí entram fatores como, por exemplo, o São Paulo ter matado o jogo muito cedo, isso aí afasta o torcedor, o jogo tá ficando tarde, não tem mais por que ver um jogo que está definido, vai assistir outras coisas, então acaba derrubando mesmo a média. Para o SBT são fatores diferentes, o torcedor flamenguista vai dar mais atenção ainda à Libertadores, agora que não dá mais para ganhar a Copa do Brasil, os rivais vão querer secar, e em São Paulo talvez agora se crie uma expectativa maior, porque muita gente na era da internet acabou criando uma rivalidade com o Flamengo, porque é o time que está disputando o título, é o time que está em evidência, e agora em má fase, ou pelo menos uma suposta má fase, acaba atraindo essa atenção para ver se vai cair fora. É o secador, é o tradicional. Então o SBT tem ali sua chance. Vou dizer desde já. Para a emissora do Silvio Santos, que marcou 9, 10 pontos com São Paulo e Palmeiras. Quando o Palmeiras estava mal, estava pós-demissão do Luxemburgo, marcou até menos que isso. Então, qualquer coisa que o SBT marque dando duplo dígito na terça-feira, será um grande resultado em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, a gente tem que considerar que a Globo vai seguir com a sua programação normal. Vai ter Jornal Nacional, que dá sempre muita audiência, a Novela das 9, e o The Voice é um momento que provavelmente vai cair. Mas o Flamengo é uma força. O Flamengo ganhou dos 2 jogos que a Globo exibiu simultaneamente até agora, quando o confronto foi futebol contra futebol. Ele ganhou de 18-12 quando era um jogo do Botafogo na Globo, e de 18-15 quando foi um Vasco e Corinthians da emissora rival. Dessa vez, sem o futebol, não dá pra gente fazer uma estimativa muito grande porque a gente não tem uma base de comparação. Só o Fla-Flu, que foi exibido em julho no SBT, que foi a final do Campeonato Carioca, um acordo pontual, e o SBT conseguiu empatar com a Globo no Rio de Janeiro. A Globo seguiu a programação normal como vai acontecer nessa terça-feira. Então, se o SBT ganhar da Globo no Rio de Janeiro, é muito bom. Mas dependendo de como for esse primeiro jogo, vai criar uma expectativa muito grande para a partida de volta. E é aí que o SBT pode marcar grandes índices de audiência. Para mim, qualquer coisa que supere os 26 pontos que o SBT conseguiu na final do Campeonato Carioca
já vai ser um grande resultado. Se passar de 30, é realmente para entrar na história da emissora. Claro que lá atrás, com Corinthians e Grêmio na Copa do Brasil de 95, por exemplo, o SBT conseguiu mais de 40 pontos em São Paulo, eu sei dessa história. Mas a gente tem que considerar também que estamos em 2020, que hoje a TV aberta não tem mais tanta audiência quanto tinha antigamente, e fazer um índice desses hoje, 30 pontos contra a Globo, seria realmente para colocar nos livros de história da TV aberta. Mas é claro que essa má fase, pelo menos temporária, o Flamengo tem ainda Rogério Ceni no começo do trabalho, tem que dar tempo para ele se desenvolver e tudo mais, mas preocupa sim o SBT, porque se o Flamengo cair fora, ele vai ter que apostar num time de São Paulo, que seria o Palmeiras ou o Santos, talvez Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense. A gente não sabe quem vai sobrar na competição a partir das quartas de final para transmitir para o Brasil inteiro. Então o Flamengo é um time mais garantido, dá uma audiência ok em São Paulo, estoura no Rio de Janeiro, pode estourar na região norte, dá bons números no Nordeste, dá bons números no Centro-Oeste, Brasília também, região sul pode dar um número legal também, mas se for um Grêmio, por exemplo, vai dar muita audiência em Porto Alegre, muita audiência em Santa Catarina, uma audiência legal no Paraná, mas nem sempre vai ser um bom número em São Paulo e no Rio de Janeiro, já cai um pouco ainda mais enfrentando produtos que não são futebol, se o SBT quiser continuar colocando às terças-feiras. Se for o Palmeiras, se for o Santos, bons números em São Paulo, mas no Rio de Janeiro não vai ser tão bom assim como a gente conhece o histórico. Claro que chegando lá na frente, semifinal, final da competição que vai ser no Maracanã, talvez o fato de ser uma decisão, de ser Libertadores, atraia um público um pouco maior, e é por isso que a gente pode dizer que o SBT está meio que garantido lá na reta final. Tem atenção atraída, a menos que nenhum brasileiro se classifique, aí vai ter muito trabalho para fazer essa final se valorizar. Precisaria ser um grande confronto, um Boca Juniors contra alguém, para fazer valer esse investimento que o SBT fez no primeiro ano. Claro que depois tem mais 2 temporadas de contrato, não dá para a gente condenar e nem parabenizar o SBT por resultados agora, mas é importante para mostrar para os patrocinadores, até para conseguir vender outras cotas a partir do ano que vem. E o que eu falei no começo do vídeo sobre você, que só tem TV aberta, não tem acesso ao Sport TV, a TNT, ao ESPN, Fox Sports, nada disso aí no seu dia, você só vê jogo na televisão de domingo às 4 da tarde e de quarta-feira às 9h30 da noite, agora vai passar a ter mais opções pelo menos nessas próximas semanas. Um exemplo é que agora, no fim de semana, você vai ter o São Paulo e Vasco, se você mora em todo o Brasil, menos Ceará e Minas Gerais, que vai ser transmitido pela Globo. Nesses estados de Ceará e Minas Gerais vai passar Ceará e Atlético Mineiro, então você tem um jogo garantido no domingo à tarde. Depois, na terça-feira à noite, é só ligar sua televisão no SBT, vai ter Racing e Flamengo em qualquer lugar do Brasil. E na Globo, na quarta-feira, tem 2 jogos programados para o horário das 9h30 da noite. Vão manter a tática de puxar jogos para o meio de semana. Um deles deve passar para a maior parte do Brasil, que é Atlético Mineiro e Botafogo. E o outro deve ser transmitido para São Paulo e para o Paraná, Coritiba e Corinthians. Então, só nos próximos dias você tem jogo de graça na TV, no domingo, na terça e na quarta. É uma pena que no fim de semana da eleição até agora não tenha nada para a Globo transmitir. Mas na outra semana você vai ver como tem um aumento sim de jogos disponíveis na televisão. O SBT vai mostrar o jogo de volta, Flamengo e Racing, na terça-feira, dia 1º de dezembro, 9h30. Aí na quarta-feira a Globo tem programado um Fortaleza e Corinthians para as 9h30. E vamos para o fim de semana, onde vai ter um jogo também do Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde. Que no caso a Globo vai passar provavelmente para São Paulo, Santos e Palmeiras, e alguma outra região do Brasil que quiser, e vai ter também Grêmio e Vasco, é a outra partida no dia 6 de dezembro. Então de agora até o dia 6 de dezembro tem muito mais jogos na televisão aberta do que teria em condições normais, graças a essa escolha do SBT de tirar os jogos da Libertadores que ele transmite da quarta-feira para a terça. Vale lembrar também que, embora tenha sido noticiado aí na imprensa o interesse do SBT na Copa Sul-Americana, até agora a gente não tem nada de concreto e a competição segue sem transmissão em TV aberta nessa temporada. Só sobraram Vasco e Bahia como brasileiros ainda na disputa da competição, fica para o ano que vem, e aí a gente lembra também que a Copa Sul-Americana a partir da próxima temporada vai ter um formato diferente, que vai garantir a cada um dos brasileiros participantes da fase de grupos 6 partidas por temporada. Até então, a Copa Sul-Americana é disputada em mata-mata desde o começo e você podia simplesmente disputar 2 jogos e cair fora. É o que aconteceu esse ano, por exemplo, com o Fortaleza, com o Atlético Mineiro. Não deu nem tempo para curtir a competição. Então, tendo ali 6 jogos garantidos de times importantes brasileiros para escolher, seria sim um bom negócio para o SBT fechar a Copa Sul-Americana, mas até agora a gente não teve nenhum avanço. Acho também que não ficou mais com pressa desde que o São Paulo foi eliminado da competição. Inclusive, o nosso próximo vídeo aqui no canal vai falar um pouco sobre o cenário para 2021, como vai ser essa disputa entre SBT e Globo. O calendário vai estar bastante apertado, como a Globo vai poder reagir se o SBT comprar também a Copa Sul-Americana, ou se ela for parar na mão de uma outra emissora.
Tudo isso a gente vai falar na próxima terça-feira aqui no canal, então, para não perder, já se inscreve, já ativa as notificações no sininho para receber aí o aviso quando ele estiver no ar. E a gente vai falar futuramente aqui no canal também sobre os resultados que o SBT vai conseguir com a Libertadores da América, transmitindo o Flamengo para o Brasil inteiro. No ano passado, a Globo teve bons números mostrando o time rubro-negro, mas é claro, a Globo tem uma tradição de ser a maior audiência do Brasil. Só para você ter uma ideia, na transmissão de Emelec e Flamengo no ano passado, nas oitavas de final da Libertadores para São Paulo, a Globo conseguiu 23 pontos no jogo de ida e 25 no jogo de volta, o que mostra aí o Flamengo bastante resiliente na audiência, já que esse é um índice que a Globo comemora bastante quando alcança em São Paulo com os times daqui. Então, já era um bom resultado que ficou melhor ainda nas quartas de final, quando o Flamengo enfrentou o Internacional. Na ocasião foram 25 pontos no jogo de ida e 29 na volta. Lembrando que Flamengo e Inter é um jogo que pode voltar a acontecer nessa mesma fase de quartas de final nessa temporada, caso o Flamengo passe do Racing e o Internacional consiga superar o Boca Juniors. Então a gente teria uma reprodução do jogo que no ano passado rendeu bons números para a Globo em São Paulo. Provavelmente o SBT ficaria com essa partida, ainda mais com dois brasileiros podendo ser muito forte com o Flamengo nas regiões que eu já falei nesse vídeo e estourando em audiência em Porto Alegre. Aliás, no ano passado, com a transmissão de um outro confronto de Flamengo contra Gaúcho, mas na semifinal, Flamengo e Grêmio, a Globo conseguiu ótimos números de audiência em São Paulo. Foram 30 pontos no jogo de ida e 32 no jogo de volta. Esses foram alguns dos melhores índices da Globo no futebol em 2019 e, contando só a Libertadores, só perderam para a grande final River Plate e Flamengo num sábado à tarde, que em São Paulo marcou 33 pontos na média. E agora é claro que o SBT vai torcer para que muitos times brasileiros, o máximo possível deles, estejam classificados para as quartas de final e sigam avançando na Libertadores, porque afinal de contas, um lado da chave daria para ter confrontos só brasileiros nas quartas de final. Poderia ser Flamengo e Internacional, Grêmio e Santos. Do outro lado, claro, mais difícil, o Atlético Paranaense enfrenta o River Plate e tudo mais, mas daria para passar Atlético Paranaense e Palmeiras. Para os cenários dos sonhos do SBT, teria que chegar ao maior número possível de brasileiros aí para poder ganhar audiência de várias partes do país ao mesmo tempo. Agora, como eu já vinha fazendo em outros vídeos, vou deixar o espaço aberto para o bolão nos comentários. Você vai dizer para mim qual é o seu palpite para a audiência de Racing e Flamengo no SBT, sendo transmitido em São Paulo e no Rio de Janeiro na próxima terça-feira. Lembrando, o SBT com a Libertadores em São Paulo ficou ali entre 9 e 10 pontos na média com os jogos dos times daqui, e no Rio de Janeiro o SBT conseguiu 18 pontos nas duas vezes em que transmitiu jogos do Flamengo, vencendo inclusive a Globo na média do Ibope. Tendo em mente esses dados e ressaltando ainda que a Globo não vai transmitir futebol em concorrência, mas sim Jornal Nacional, novela e reality show, e que a Record terá a Fazenda nesse horário, fica aí o convite para você palpitar quanto vai ser a audiência de cada uma dessas três emissoras. O SBT vai levar a melhor no Rio de Janeiro e com quanta folga? E em São Paulo, vai fazer um número legal? Deixa aí o seu palpite, a gente vai respondendo ao longo dos dias e na própria terça-feira a gente conversa mais, tá bom? Fica mais uma vez o convite para você se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e não se esqueça de se inscrever aí para receber as notificações clicando no sininho. Assim você sabe sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Eu fico por aqui, até a próxima, um grande abraço.